Fala aí, povo, boa noite. Esperar um pouquinho encher mais a sala. O áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Beleza. Boa noite, Bernardo. Beleza. Boa noite, Cristina. Boa noite, Vanice. Bom, vamos começar já um pouco aí o pessoal que vier entrando vai pegando ao longo do caminho e depois qualquer coisa a live vai ficar salva aí, e eles vêm depois, tá? Não tem problema. Vamos lá, vocês que estão online aqui, me falem o seguinte, por favor. Quem de vocês está trabalhando home office e quem está em casa, mas não está trabalhando? Boa noite. Tá, a gente tem duas abordagens aqui para se fazer, tá? Quem está em home office e está trabalhando e quem está em casa e não está trabalhando. Quem está em home office, o mais importante nesse momento é continuar seguindo a sua rotina de horários que normalmente você seguiria ao longo do dia. Então, exemplo, você entra no trabalho, não sei, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Ok, coloca sempre o relógio para despertar então no mesmo horário e segue a partir daí fazendo toda a sua rotina. Sua rotina inclui alimentação, tá? Eu sei que você está na sua casa, você tem, digamos assim, muito mais acesso a besteiras, mas você tem que ter consciência que, como você está trabalhando, segue a rotina como se nada tivesse acontecendo. Agora, quem já está em casa devido ao corona e não está trabalhando, aí você vai ter que começar a criar uma rotina, tá? Por que disso? Se você acorda a qualquer horário, vai dormir qualquer horário e por aí vai, ou seja, você não tem um hábito de fazer nada, você vai comer também na hora errada, vai comer o que não deve, você literalmente vai fazer tudo largado, de qualquer jeito. Então, beleza, mas eu tô sem trabalhar, o que eu faço? Gente, seguinte, quem não está trabalhando nesse momento, coloca o relógio para despertar do mesmo jeito, estabeleça algumas atividades ao longo do dia, seja alguma atividade de estudo,
seja estudo mesmo realmente de, sei lá, um hobby seu, alguma coisa que você queria fazer antigamente, mas não tinha tempo, mas estuda alguma coisa, vai ler alguma coisa, mas não deixa, não fica largado o dia inteiro, não fica, sei lá, na cama vendo Netflix, jogando videogame, sei lá, N coisas, tá, que você pode fazer ao longo do dia. Realmente, quem está em casa sem trabalhar tem uma programação, tem uma rotina. Isso é extremamente importante nesse período. Por quê? Senão você vai acabar fazendo tudo de qualquer jeito, tá? É como eu falei. Além disso, tá? Quem estava aqui em processo de emagrecimento, eu acho que muitos de vocês aqui acabam me conhecendo por duas páginas no Facebook. Ou é a Low Carb Dietas e Receitas, ou a Reeducação Alimentar, Alimentação Saudável, tá? São as duas páginas que eu mais faço divulgação. Quem está fazendo low carb nesse momento, ou pelo menos estava fazendo uma low carb nesse momento, só que muito restrita, vocês vão ter agora que começar a ser um pouquinho mais, digamos, mente aberta, tá? Não vai funcionar mais desse jeito. Nós estamos, né, o mundo inteiro, estamos vivendo uma pandemia infeliz, né? Então, assim, perdão da palavra, ferrou a vida de todo mundo isso, tá? E sim, é possível você manter o peso mesmo estando na sua casa, sim, é possível inclusive você até emagrecer estando na sua casa, só que você tem que ter uma alimentação um pouco mais balanceada nesse momento. Por quê? Imunidade, tá? Muita gente fica com esse negócio na cabeça de eu vou tomar água com limão para aumentar minha imunidade, vou tomar vitamina C para aumentar minha imunidade. Não funciona desse jeito, tá? Imunidade, ela aumentada, né? Você tem uma boa imunidade com alguns fatores. Esses fatores são alimentação saudável e balanceada a longo prazo. Saudável e balanceada, eu quero dizer, com frutas pra caramba, legumes pra caramba, verduras pra caramba, tá? Então, realmente, se você tá com alguma aversão até esse momento de frutas, verduras e legumes em geral, esquece isso, tá? E sim, é possível você manter o seu peso ou emagrecer comendo frutas de maneira geral. Não tenham medo de frutas, tá? E aumentar a sua imunidade é um hábito que vocês têm que fazer a longo prazo, tá? Não é a curto, é alimentação saudável e exercícios também, prática de exercícios influencia isso, que é ao longo de 1 mês, 2, 3 meses, literalmente, não vai ser de uma hora para outra que você vai aumentar a sua imunidade do nada, do tipo, comecei a tomar água com limão e glutamina hoje, ou chá, própolis, alguma coisa do tipo, que amanhã a sua imunidade já vai estar boa. Não é assim, tá? É um processo crônico, ou seja, ele é bem contínuo, você tem que fazer sempre. Então, é por isso que eu falo, frutas, verduras e legumes são extremamente importantes nesse momento. Para quem estava em processo de emagrecimento, perfeitamente possível continuar nesse processo, só que agora ele vai ser um pouco mais lento, tá? Aí entra novamente naquilo que eu já falei no começo da live. Vocês vão ter que criar rotina para quem não está tendo, tá? Então, crie horários, coloca despertador no celular, algo do tipo, mas crie hábitos diários para que você não fique largado o dia inteiro fazendo a que Deus dará. Hoje eu quero acordar 9 horas da manhã, amanhã eu vou acordar meio-dia. Não faça isso, é bem provável que você não consiga seguir uma dieta se você fizer desse jeito, tá? Segue a sua vida normal, cria uma rotina, tá? E para quem novamente já estava trabalhando, aí é só você realmente seguir uma rotina de alimentação normal, tá? Não tem problema nenhum, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da live, tá? Podem mandar aí que eu respondo também, tá? Sem problemas nenhum. Para quem estava fazendo exercícios físicos e agora não está mais, me falem aí, vocês treinavam antes do corona, não treinavam? O que vocês estavam fazendo? Dê um sinal de vida aí, meu povo. Treinava 5 dias, fazia crossfit, treinava, beleza, academia, treinava 6 dias na semana, todos os dias. Tabata é bom.
Ô Bernardo, claro que eu posso sim, cara. Depois me manda uma mensagem no particular que eu te ajudo sim. Treinava em casa. Sedentária. E aí, Dani, beleza? Tá, vamos lá então. Quem estava treinando, é extremamente importante que você não deixe de continuar fazendo exercícios físicos, tá? Vocês podem fazer vários exercícios físicos na sua própria casa agora, tá? É perfeitamente possível que isso aconteça, tá? Então, assim, se vocês quiserem, depois eu até deixo um perfil aqui no Instagram de um educador físico, ele chama Leandro Twin. Tá, ele está fazendo uma série de vídeos aqui no Instagram mostrando como você pode fazer para treinar na sua casa com o próprio peso do seu corpo, ou seja, com coisas simples, sei lá, você pega peso, coloca numa mochila, coloca saco de arroz, tá? E por aí vai. Mas assim, quem era uma pessoa ativa, é extremamente importante que você continue sendo uma pessoa ativa, só que agora dentro da sua casa, obviamente tem suas limitações, não é igual e nunca vai ser igual a uma academia, a um crossfit, a uma musculação, a um exercício de luta. Não é igual, tá? Mas assim, é perfeitamente saudável, é ótimo na verdade ainda assim. E vamos dizer assim, para quem estava com o objetivo de emagrecimento, talvez você consiga até continuar esse processo sem problemas. E para quem não estava, pelo menos você vai evitar que você comece a ganhar peso nessa quarentena, tá? O objetivo de todo mundo nesse momento tem que ser dois, na verdade. Ou é não engordar, ou pode ser até que emagrecimento, só que de maneira bem tranquila, tá? Sem nada extremista, bem tranquilo mesmo. É normal sentir dor ao parar de se exercitar? Depende em que sentido você está falando, Josi. Se for sentir dor, por exemplo, você treinou durante muito tempo, aí você para durante muito tempo, quando você volta, sim, você com certeza vai sentir dor. Isso é uma dor de adaptação, é normal, tá? Faço algumas dietas, mas sempre paro no meio do caminho porque não tenho resultados. E isso é totalmente relativo. Às vezes não, na verdade, quase sempre as pessoas elas têm resultados, elas só não sabem que elas estão tendo resultados. Exemplo muito clássico disso, tá? Eu vou falar agora de uma maneira um pouco mais agressiva, tá? Não para vocês. Eu não sei quem que foi o desgraçado que enfiou na cabeça de vocês, principalmente de mulheres, que vocês têm que medir progresso na balança. Não funciona assim, gente. Progresso você não mede na balança. Progresso você mede em avaliação física, tá? Então, assim, são coisas totalmente diferentes. Espelho, medida e roupas são um processo que são muito, mas muito melhores para fazer uma avaliação física de como é que está a sua evolução do que a balança em si, tá? É o que eu sempre falo. Caso vocês não tenham lido, voltem lá no começo da minha página do Instagram e vejam o post que chama Emagrecer versus Perder Peso, tá? Esse post ele fala exatamente sobre isso. Não adianta nada você, por exemplo, dar um exemplo. Eu vou inventar aqui, tá? Um exemplo. Vamos supor uma mulher de 1,60 m de altura com 65 quilos, tá? E 35% de gordura corporal. Eu tô chutando, tá? Agora isso. Aí vamos pegar a mesma mulher com 1,65 m de altura, com 70 quilos, porém com 18% de gordura corporal. A mulher que tem menos gordura corporal, porém tem mais peso na balança, ela vai parecer muito mais magra do que a mulher anterior, tá? Então, assim, não se apeguem com peso na balança. Isso aí é totalmente relativo mesmo. Se foquem mais em medidas e por aí vai. Ô Josi, então é normal. Se não está sentindo mais, tá tudo bem. Vida que segue, tá? Fica tranquila. Postar sua rotina de exercícios e dieta. Minha rotina de exercícios tá bem variada, na verdade, e minha dieta provavelmente a dieta que eu uso para perder peso, vocês aqui de maneira geral provavelmente ganhariam peso com elas, tá? Só para vocês terem uma noção mais ou menos, eu tenho 1,83 m de altura e eu peso mais ou menos aí na faixa de 93 a 96 quilos, então assim,
a quantidade de comida que eu uso para perder peso com certeza faria a maioria de vocês ganhar peso, tá? Porque a quantidade de comida é totalmente relativo ao seu peso, composição corporal, nível de atividade física e por aí vai. Ô Narinha, é isso mesmo, seu personal tá certo, tá? Não é para olhar realmente a balança, sim, preferencialmente suas roupas. Ideia que é ganhar massa magra. Ideia, vamos lá. Primeiramente seria interessante fazer uma avaliação física sua para ver o seu percentual de gordura, tá? Ganhar massa magra é um processo que você tem que fazer quando preferencialmente você já esteja com um percentual de gordura mais baixo. Se você está com um percentual de gordura muito alto e você tenta ganhar massa muscular, a tendência é que você comece a ganhar mais gordura ainda, tá? Então não funciona bem assim. Galera, nesse momento, exatamente isso que o Bernardo falou. Ele falou que ele precisa emagrecer por causa da necessidade de saúde. Todo mundo nesse momento, vocês podem até sim, tá, buscar emagrecimento como prioridade inicial, tá? A maioria de vocês eu sei que me seguem por questões de emagrecimento. Só que assim, nessa pandemia, o que vocês têm que focar principalmente nesse momento é em comer comida saudável, que é aquilo que eu falei, frutas, verduras, vegetais. Não tenham medo de carboidrato, só que na quantidade adequada. Então, alguns exemplos de carboidrato que, por exemplo, o pessoal fica com medo às vezes e quase não tem calorias. Batatas mesmo em geral, 100 gramas de batata inglesa cozida tem questão de 53 calorias. Isso é nada, tá? Isso é nada. Então, assim, não tenham medo de carboidratos, por favor. Carboidratos é só você ajustar a quantidade total, tá? Mas não tenham medo de carboidratos, principalmente de frutas. Frutas, ninguém engorda porque come fruta, galera. Fruta é uma excelente fonte de vitaminas, tá? Fibras, e isso ajuda pra caramba no processo de saúde de maneira geral e também de emagrecimento. Então, por favor, não tenham medo de frutas. Frutas são essenciais nessa época de pandemia para tentar aumentar a sua imunidade. Novamente, aumento de imunidade é a longo prazo, não é a curto. Essa pandemia, ela não vai ser um negócio rápido, tá? Não vai acabar amanhã ou depois. Vai durar, vai demorar, na verdade, tá? Para acabar. Só para vocês terem uma noção, eu fico acompanhando vários relatos da OMS e por aí vai. Pelo menos aí tranquilamente 1 ano para se criar uma vacina para o coronavírus. Tá? Eu não estou falando que é 1 ano de quarentena, tá? Quero deixar isso muito claro. Mas pelo menos 1 ano aí para a gente ter uma vacina contra o coronavírus. Então, assim, vai demorar para nós podermos ter uma rotina normal, por exemplo, inclusive de exercícios. Porque, vamos dizer de maneira bem clara, um coronavírus em uma academia, por exemplo, é a mesma coisa que, sei lá, um coronavírus numa balada, entendeu? Não é exatamente o mais recomendado possível, tá? Vou ver as perguntas aqui, pera aí, galera. O meu problema é esse, o carboidrato. Rosiana, o problema não é o carboidrato, é a quantidade. Você não precisa parar de comer carboidrato, é só você ajustar a quantidade de carboidratos, tá? Ivanício, o que falar da pochete que insiste em ficar? A pochete, ela vai ser a última que vai sair, tá? Se ela não saiu ainda, é porque o seu percentual de gordura provavelmente ele não está baixo o suficiente. Você vai precisar emagrecer ainda mais para ela sair. Emagrecer, o que eu estou falando, não é necessariamente na balança novamente, tá? E sim no seu percentual de gordura que vai precisar descer. Porque em muitos casos, não sei se é o seu, as pessoas elas começam a perder peso e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, ou seja, o peso na balança dela fica o mesmo, só que a composição corporal dela é totalmente diferente uma da outra. Eu já peguei casos de paciente meu que manteve o mesmo peso de um mês para o outro e perdeu 4% de gordura de um mês para o outro, entendeu? E era visível isso no espelho. Para quem sofre de ansiedade, comer mais vezes em menores quantidades pode ser uma estratégia. Pode ser uma estratégia sim, pode ser uma estratégia extremamente válida, principalmente se você tem um perfil beliscador, que é aquele perfil que você nem percebe que está comendo, mas você fica pegando alguma coisinha o dia inteiro, seja uma bolachinha, um cachinho de uva, alguma coisa do tipo. Tá? Jejum no momento que estamos é ruim.
eu não vejo necessidade de fazer jejum, tá? Não é nem por questão do momento que estamos. Eu até já fiz um post sobre isso, Josi. Jejum é algo que eu passo para os meus pacientes para facilitar a vida deles. Não é o jejum que vai fazer o emagrecimento. O que faz emagrecimento é déficit calórico. Então, um exemplo, se você consumir 1.800 calorias, estou dando um exemplo tá, agora, tá? Chutando. Vai, 1.500 calorias em jejum ou 1.500 calorias sem jejum, o seu corpo ele vai entender as calorias do mesmo jeito, tá? Jejum é mais relacionado à parte de saúde, de controle metabólico de insulina, tá? E a glicemia e alguns outros parâmetros do que na parte de emagrecimento em si, tá? Pão é um carboidrato, o carboidrato não vicia, tá, galera? Esqueçam isso. Mas sim, pão é um carboidrato, sim dá para comer pão na dieta, só que na quantidade adequada, tá? Não precisa largar o pão. Aliás, às vezes é necessário largar o pão, mas não é que você vai ter que largar ele pro resto da vida. Às vezes a gente faz uma diminuição bem severa de carboidrato, mas é de uma maneira inicial, tá? Só não é algo que vai se durar pro resto da sua vida. É só para melhorar alguns parâmetros clínicos, para vocês às vezes terem uma motivação inicial maior para ver a perda de peso, mas depois dá para continuar comendo, tá? É só realmente ajustar as quantidades. Mas como sei a quantidade de carboidrato certo para mim? Pati, quantidade de carboidrato certo é de acordo com o seu peso, sua composição corporal, seu nível de atividades físicas, exames e por aí vai. Não tem fórmula mágica, não tem, digamos assim, um padrão, entendeu? Realmente varia de cada um, é totalmente individual, tá? Bernardo, meu medo é gordura visceral. Realmente é a gordura que você mais tem que ficar com medo mesmo, tá, cara? É a gordura de fato que é mais perigosa, tá? Como eu sei a quantidade de carboidrato certo para mim, é isso que eu já falei, é de acordo com o peso atual, com composição corporal, com nível de atividade física e por aí vai, tá? Um fato sobre, não necessariamente sobre fato de carboidratos, tá? Mas sobre agora alimentos em geral, tá, gente? Falando especificamente, tá? Muitos de vocês ainda têm uma visão de que, eu vou dar um exemplo de números aqui agora, tá? Só para ilustrar melhor. 100 gramas de arroz equivalem a 100 gramas de carboidrato. Ou que, por exemplo, 100 gramas de batata equivalem a 100 gramas de carboidrato. Não funciona assim, tá, gente? Não funciona nem um pouco assim, na verdade, tá? 100 gramas, por exemplo, de batata inglesa cozida tem mais ou menos, eu acho que é uns 12 gramas de carboidrato. O arroz, 100 gramas de arroz tem mais ou menos, eu acho que umas 24, entre 24 e 30, não lembro ao certo, entre 24 e 30 gramas de carboidrato. Então, assim, não é a quantidade do alimento que você está consumindo que tem a mesma quantidade de nutriente. Isso vale também para proteínas e para gorduras. Não é porque você está comendo 100 gramas de carne que você está consumindo 100 gramas de proteína, tá? É totalmente diferente uma coisa da outra. Emagrecimento causa queda de cabelo, eu perdi 20 quilos e meu cabelo tem caído muito. Pode causar dependendo de como é que tiverem suas vitaminas, seu consumo de proteína, se você é bariátrica ou não. Então tem vários fatores que podem causar sim. Você tem que, na verdade, primeiro descobrir a causa para aí fazer o tratamento, tá? A minha gordura localizada é mais na barriga. Odeia, é normal, na verdade, tipo... Isso é muito individual, na verdade, mas tem pessoas que têm mais gordura localizada na barriga, tem pessoas que têm mais gordura localizada no culote e por aí vai, tá? Então é totalmente variado isso, é mais fator genético, na verdade. Cristina Coelho, 1.200 é pouco ou muito? 1.200 o quê? 1.200 calorias? Se for isso, é totalmente relativo. Para mim, 1.200 calorias é nada. Para mim, 1.200 calorias eu passo fome... E além disso começa a perder músculo, que é o que eu não quero. Agora, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é diabética, ela tem 1 só para vocês terem uma noção, ela tem 1,50 m de altura, ou seja, ela é bem pequenininha, e ela é diabética e tem 61 anos de idade. 1.200 calorias para ela é ok, entendeu? É ótimo. Ela consegue manter o peso dela tranquilamente. Então, assim, varia do seu peso, varia da sua idade, varia da sua composição corporal e por aí vai. Mafers.silva, quem faz low carb pode comer todas as frutas? Pode comer todas as frutas.
Não pensem que low carb não pode comer frutas, pode sim, tá? Existem vários níveis de low carb, vários mesmo, tá? Não é um. Então, assim, existem aquele low carb que é mais próximo do zero carboidratos e aí você vai subindo. Para vocês terem uma noção, se você estiver com até 40% da sua dieta composta de carboidratos, você ainda está em low carb. 40% dá para comer bastante carboidrato, tá? Então fiquem tranquilos, dá para consumir todo tipo de fruta sim em uma dieta low carb, tá? A questão é só ajustar a quantidade de frutas, qual vai ser a fruta, tá? Mas é perfeitamente possível se encaixar. A questão é como eu já falei aqui no vídeo inicialmente, em alguns momentos é necessário fazer uma restrição um pouco mais severa, mas alguns momentos, não é que você vai ficar a sua vida inteira nessa restrição mais severa. A live vai ficar disponível para quem tiver off. A live ela vai ficar salva, Bernardo, numa página fora do Instagram. Se você ainda não se cadastrou, cadastra no link que está aí na minha bio, que aí você vai colocar o seu e-mail lá e você vai receber a live, tá? Você vai poder assistir ela depois, mas não vai ficar salva no Instagram, vai ficar salva depois, numa página fora. Existe horário limite para ingerir carboidratos? Não existe não, Gláucia. Isso aí é totalmente variado de acordo com a rotina da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que ela treina de noite muito tarde, talvez seja interessante para essa pessoa consumir carboidratos mesmo que seja de noite. Aí uma pessoa que ela não treina, que ela treina de manhã, talvez já seja, não seja interessante comer carboidratos de noite. Ou vamos dizer outra situação, uma pessoa que faz jejum, só que ela treina assim que ela acorda. Vamos dizer que a pessoa ela treina às 6 horas da manhã, tá? E ela treina em jejum, ela não come nada para comer, não come nada para treinar. Vai ser interessante ela comer uma porção de carboidratos talvez antes de dormir, para ela ficar com glicogênio muscular e hepático, tá? Que é a principal fonte de energia, para ela treinar no dia de manhã em jejum. Então, assim, carboidrato você pode comer em vários horários, tá? Varia da rotina de cada um. Vegetarianos têm mais dificuldade para emagrecer? Dani, isso é totalmente individual também, tá? Não tem essa não, na verdade. Exemplo, vamos supor que eu sei que você é, no caso, vegetariana, só que você ainda esteja em superávit calórico, ou seja, você, mesmo não comendo carne nenhuma, você ainda esteja consumindo mais calorias do que você precisa para emagrecer. Você não vai emagrecer do mesmo jeito, tá? Então, essa correlação meio que não existe. É possível emagrecer com a low carb sem exercícios? É possível sim, Daniela, eu só não acho recomendável, na verdade. Quem não faz exercício nenhum e quer fazer low carb, eu não recomendo muito pelo motivo que talvez essa pessoa perda um pouco de massa muscular junto, tá? E é melhor, por exemplo, uma pessoa ela perder, chutando um número agora também, 2 quilos, só que 2 quilos de gordura, do que ela perder 4 quilos e ser 2 quilos de gordura e 2 quilos de massa muscular, tá? Não é interessante nem um pouco você perder massa muscular. E talvez com uma low carb sem treinar, você possa ser que você perda um pouco de massa muscular nesse momento, tá? Então não pode ser que não seja tão interessante no momento. Cristina, a minha dificuldade é a quantidade que pode comer. Cristina, isso aí realmente são cálculos mesmo de calorias, são tabelas que realmente nós temos aí para montar a quantidade correta de comida que vocês podem comer conforme o seu peso, eu já falei, altura, objetivos e por aí vai, tá? Eu estou fazendo exercícios, comendo alimentos que ajudam a ganhar massa magra, será que consigo? Ideia, em casa provavelmente não, tá? Sendo bem sincero mesmo. Ganhar massa, você vai conseguir manter a sua massa muscular na sua casa ou talvez perder um pouco de gordura, mas ganhar massa muscular em casa eu acho bem difícil, tá? Os níveis de low carb. Vamos lá, galera. Níveis de low carb. Amanhã, tá? Amanhã especificamente vai ser a live que eu vou falar especificamente sobre low carb. Mas assim, é aquilo que eu falei. Low carb ela pode ser até 40% de carboidratos ou ela pode ser próxima de 10, 5%. Varia do seu objetivo, varia do momento. Muito importante, na verdade, frisem isso. Varia
principalmente do momento que você está, como está a sua composição corporal, qual é o seu objetivo a curto, médio, longo prazo, por aí vai, tá? É assim que se define os níveis de low carb. Mas eu garanto para você que numa low carb mais tranquila, é possível comer arroz, feijão, frutas em geral e por aí vai. É só você acertar a quantidade. Nutri, é possível engordar sem que se veja na balança? Meio difícil, tá? Desfoquem também um pouco na balança. Em que sentido? O nosso peso ele sempre vai variando, tá? Se você se pesar de manhã e se pesar de noite, você vai ter um peso de manhã e vai ter um peso de noite. Se você tem uma variação de 1 kg de 1 kg de um dia para o outro, é normal também. Então assim, realmente, né, é variado, é mais com composição corporal mesmo que a gente saberia. Mas sim, por exemplo, se você estiver comendo mal, com proporções de proteína, carboidrato, lipídios inadequadas, e estiver treinando, ainda assim talvez você perda gordura e você perda massa muscular e ganhe gordura, então é relativo, tá? Glaucia, no meu caso eu sou sedentário, o ideal é consumir carboidrato durante o dia. Seria mais interessante, Glaucia, porque de noite normalmente a nossa taxa metabólica basal ela vai caindo cada vez mais, tá? E aí seria bom dar uma evitada. Principalmente eu digo em carboidratos mais pesados, entre aspas, que é com mais volume, por exemplo, arroz mesmo, que eu falei, batatas, mandioca e por aí vai. Mas, por exemplo, fruta é bem tranquilo. Depois que perdemos muito peso, fica mais difícil perder o que falta? Sim, fica mais difícil sim, Mayara. O nosso metabolismo, tá? Conforme nós vamos perdendo peso, ele vai reduzindo cada vez mais a nossa taxa metabólica basal, que é quantas calorias nós precisamos mesmo para sobreviver, literalmente, tá? Então você ao longo do tempo, ou você faz pequenos ajustes na dieta, ou você aumenta a intensidade de treino, tá? São essas duas opções que você tem para você continuar realmente sempre perdendo peso, tá? Infelizmente não tem como ir para academia, não tem mesmo, ideia. Infelizmente realmente não tem o que fazer. Jejum intermitente aliado aí vilão? Não entendi sua pergunta, Alba. Eu como em torno de 50 gramas por dia só de carboidratos. 50 gramas de carboidrato, mas é aquilo que eu falei. Você come 50 gramas por dia, por exemplo, de uma batata, ou você come 50 gramas por dia do macronutriente carboidrato? Entendeu? Eu teria que saber disso. Mas ainda assim, os dois é pouco. Seja 50 gramas por dia de algum alimento ou 50 gramas por dia de carboidrato, os dois eu já falo que é pouco pra caramba. Muito obrigado, Glaucia. Valeu, obrigadão mesmo. Obrigado pelo elogio. Dicas para aumentar o metabolismo. Vamos lá, galera. Aumentar o metabolismo você vai aumentar da seguinte maneira. Fazendo exercícios físicos de alta intensidade. Alta intensidade eu quero dizer musculação mesmo, corrida, e não é aquela trotezinha, não, é corrida mesmo, corrida rápida, tá? Crossfit, exercício de lutas em geral, exercício de alta intensidade, tá? Aumenta o seu metabolismo de maneira geral. E também ganho de massa muscular. São as duas melhores coisas que tem para se fazer para aumentar o seu metabolismo, tá? Jejum intermitente é um aliado para emagrecer ou um vilão para a saúde? Nenhum nem outro, Halba. Ele pode ser um aliado, na verdade, para a saúde, dependendo de como é que você está. Mas não vejo ele como nenhum vilão, nenhum aliado. Ele pode ser um aliado no sentido de facilitar o dia a dia, a praticidade da pessoa, mas assim, não vejo necessidade de ser feito, tá? Não tenho nada contra também, tá? Quero deixar isso muito claro. Que eu simplesmente não é uma obrigação de se fazer ele, tá? É simples assim. Dica para diminuir a ansiedade. Galera, ansiedade é algo mais, na verdade, é um fator mais psicológico mesmo. Então, realmente, isso seria mais indicado. Quem falar isso para vocês seria um psicólogo, tá? Não eu. Mas é aquilo que eu falei. Nesse momento, para vocês conseguirem controlar melhor a ansiedade, a melhor coisa que vocês têm a fazer, na verdade, é criar uma rotina para quem não tem, tá? Então é colocar ali no celular atividades ao longo do dia, colocar o despertador, tá? E cumprir essas atividades, tá? Seja de alimentação, seja uma leitura, seja um estudo, mas tenham uma rotina. Isso vai ajudar vocês sim a diminuírem um pouco a ansiedade, tá? Mais alguma dúvida aí, galera?
Alimentos ricos em proteínas, carnes em geral, tá? Simplesmente carnes, carnes de maneira geral já são riquíssimos em proteína, ovos também, então, e é isso. Daniela Silva, como sair da cetose? Não como carboidrato e parei de emagrecer. Da cetose não, né? Você quer dizer do efeito platô, né? Na verdade, cetose é outra coisa. Amanhã, a live de amanhã vai ser especificamente sobre low carb e dieta cetogênica, tá? Então eu vou explicar para vocês qual que é a diferença das duas e por aí vai. Sair do efeito platô tem várias maneiras, na verdade, se você sair do efeito platô. Então você pode aumentar o nível de atividade física, você pode fazer pequenos ajustes na dieta. Teria que analisar, na verdade. Tem um post meu, um dos meus últimos posts é 4 motivos para você ter parado de emagrecer. Dá uma lida nele depois. Para quem é adequado o uso de whey? Para todo mundo. Para todo mundo, Mayara. O whey ele pode ser usado para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar peso. É realmente para todo mundo o whey. É só você. O whey, na verdade, eu vejo como um facilitador do seu dia a dia. Eu não vejo ele como necessário, mas sim como um facilitador. Então, por exemplo, você tem que fazer uma refeição intermediária e você, nesse horário específico, é meio inviável você levar comida. O whey seria uma boa, tá? O que você tem a dizer sobre o ovo? O ovo é um ótimo alimento, ótimo. Ele é fonte de vitaminas, de proteína, de lipídios. É só você ajustar a quantidade. Mas eu tenho um post, inclusive, sobre. Dá uma procurada depois no meu Instagram, no feed, Alba. Tem um post específico sobre o ovo, tá? Ô Cristina, dá uma olhada no post que eu te falei do 4 motivos para você ter parado de emagrecer. Ô, Diel, eu nem posso te passar uma lista de exercícios, tá? Lista de exercícios, na verdade, quem você tem que ver como um educador físico, tá? Literalmente, eu sou proibido de passar isso para as pessoas, tá? Eu recomendo que você procure aí depois um perfil no Instagram que chama Leandro Twin, tá? Ele tá passando uma série de exercícios para as pessoas fazerem em casa agora no período da quarentena. Eu, inclusive, estou fazendo os exercícios que ele está passando e são ótimos, tá? São realmente ótimos. Mais alguma dúvida aí, galera? Não, tranquilo? Beleza, vou voltar um pouquinho ao foco inicial aqui, tá? Quero falar sobre a dieta e a quarentena. Agora na quarentena, galera, foquem em manter o peso, principalmente, na verdade, em manter o peso e, se possível, aí sim você perde, tá? Mas assim, não faça nada extremista nesse momento, não chega com carboidratos perto do zero, tá? Coma bastante frutas, bastante verduras, bastante legumes, pelo amor de Deus, façam isso. A imunidade de todo mundo aqui tem que dar um up aí na vida, tá? Dar uma elevada. E isso, novamente, é a longo prazo, não é agora, não vai ser de uma semana para outra, não vai ser de um dia para o outro, vai ser a longo prazo e assim, nós estamos passando por uma fase que realmente a imunidade de todo mundo precisa estar boa, tá? E não deixem de fazer exercícios na casa de vocês, criem uma rotina, criem hábitos, criem horários para vocês na casa de vocês. Quais alimentos ajudam a não ficar flácida? Isso não existe, Alba. O que ajuda a evitar flacidez é ganho de massa muscular. Só, tá? Ou seja, exercícios físicos. Não existe alimento específico para isso, não. Narinha, qual a diferença entre o sal refinado e o sal rosa? Basicamente nenhuma, tá? É puro marketing isso aí. Tem uma diferençazinha ou outra assim, mas assim, é totalmente irrelevante para o nosso corpo. Esquece isso, pode consumir o sal normal mesmo. A quantidade ideal para comer de proteína, a quantidade ideal que eu falo é mais ou menos de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo corporal, mas assim, de uma pessoa de 100 quilos vai ser totalmente de uma pessoa de 50, entendeu? Aí tem que fazer esse cálculo, porque na low carb ficamos sem ir no banheiro, falta fibra e água, e você tem que tomar água o suficiente para manter sua urina transparente ao longo do dia, tá? E tá faltando fibra aí na sua dieta, seja de frutas, mesmo de verduras ou de legumes. É por isso que você está sem ir no banheiro. Então, Cristina, não recomendo que você corte tudo por conta própria. É aquilo que eu falei, é só você ajustar a quantidade, tá? Não tem a menor necessidade.
Eu tenho paciente minha, que inclusive, eu não sei de qual grupo do Facebook que normalmente você me achou, se foi do Low Carb Dietas Receitas ou do Reeducação Alimentar. Eu consegui uma paciente do grupo de Low Carb, ela estava zerando o carboidrato, zerando mesmo, praticamente, né, zerando entre aspas, ela não estava consumindo carboidrato nenhum, e ela tinha travado o peso dela, literalmente, ela não estava perdendo mais peso. Eu falei, tá bom, você vai começar a consumir carboidrato de novo, só que obviamente eu ajustei na quantidade ideal para ela, de acordo com o peso dela. Ela começou a perder peso de novo, entendeu? Carboidrato não é um bicho de 7 cabeças. DL colágeno não serve para absolutamente nada. Tem um post meu também no meu feed, dá uma pesquisada depois. Acho que é 3 ou 4 fatos sobre colágeno. Esquece colágeno, dá uma lida lá melhor depois que você vai entender. Colágeno é um dos suplementos mais inúteis que existem. Sal grosso é melhor que o sal refinado? Qualquer tipo de sal, na verdade, você pode utilizar. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, provavelmente. Sal refinado é melhor devido ao iodo, né, por causa da tireoide. É aquilo que eu já te falei, não vai ter uma diferença relevante, não. Na maioria das pessoas, não tem uma diferença realmente que você fala assim, nossa, tá valendo eu pagar mais caro nesse sal ou mais barato, entendeu? É o sal da sua preferência mesmo, para a saúde de maneira geral mesmo, tá? Se eu atendo em São Paulo, eu atendo sim, Ludi, eu atendo em São Paulo sim. Normalmente eu atendo uma vez por mês em São Paulo, sou de Campinas, tá? Mas eu atendo uma vez por mês sim em São Paulo, só que infelizmente agora não é sem previsão de atendimentos aí em São Paulo, tá? Agora eu tô fazendo inclusive atendimento só online mesmo, por videochamada, porque é totalmente inviável, né, ter contato agora. Psyllium realmente ajuda no intestino? Ajuda sim. A tendência é que só alimentos e água resolvam sim, mas Psyllium pode ajudar sim, porque é uma fonte de fibras. Mas caso você só os alimentos e a água não resolva, Psyllium é uma opção, mas eu não recomendaria ele como primeira opção. Eu recomendaria, na verdade, que você consumisse fibras solúveis mesmo. Em farmácia tem pote de fibra, na verdade, que você consome, não tem gosto nenhum, você dilui ela na água e consome, que na verdade isso talvez possa melhorar. Chá de sênia laxante, Sara. Chá de sênia eu não recomendo para ninguém, na verdade. Seu ortopedista falou coisa errada aí, Marta. Se for sobre o colágeno, desculpa, mas colágeno não serve para nada. Te explicando só o melhor aqui, galera, porque o colágeno não serve para nada. Colágeno é uma proteína. O nosso corpo não absorve proteína, tá? Nosso corpo absorve aminoácidos. O que são aminoácidos? São as proteínas quando já estão digeridas. Ou seja, nosso corpo você comeu a proteína, mandou para dentro, começou a fazer a digestão, nosso corpo digeriu em aminoácidos, e aí os aminoácidos que são absorvidos e mandados para a nossa corrente sanguínea, e aí que vai fazer toda a parte de mandar para onde tem que ir, seja lá para o músculo, para algum órgão e por aí vai. Colágeno é uma proteína, ou seja, nosso corpo não vai absorver o colágeno, ele vai quebrar esse colágeno no nosso corpo em aminoácidos, e aí esses aminoácidos vão para a nossa corrente sanguínea, tá? Então assim, não vai adiantar nada você consumir colágeno em si. Beleza, galera? Mais alguma dúvida aí? Não, tranquilo, ó. Acho que eu vou encerrar aqui, que está com quase já 45 minutos aqui de live, tá? Novamente, essa live ela não vai ficar salva no Instagram, ela vai ficar salva numa página fora do Instagram, tá? Então, quem quiser assistir de novo a live depois, é só vocês clicarem no link que está na minha bio aqui, se cadastrarem, tá? E aí vocês vão receber depois o acesso a essa live, tá? Sacarose não é a mesma coisa que stevia, mas ambos podem ser utilizados sem problema nenhum, não vejo problema. Beleza, galera? Por hoje é só, não perdam a live de amanhã, tá? Live de amanhã vai ser sobre low carb e dieta cetogênica. Eu vou te explicar um pouco qual é a diferença
entre as duas, tá? Por que que a maioria das pessoas confundem totalmente? A maioria das pessoas falam assim, cortei carboidrato, estou em cetose. Não funciona assim, tá? Não funciona assim. Cetose é algo bem específico que você tem que fazer para entrar em cetose. Não é só tirar o carboidrato não, beleza? Então amanhã às 20 também estamos de volta aí. Valeu, galera. Obrigadão. Tchau, tchau.